Bom dia. O meu grupo vai apresentar um trabalho sobre nefrolitise e hereditariedade. Vamos começar com a colega. Oi, sou a Maria Júlia e vou apresentar sobre o que é a nefrolitise, que é mais conhecida como pedra nos rins. Ela é uma doença causada pelo acúmulo principalmente do oxato de cálcio e do ácido úrico. Esse acúmulo ele vai formar uma massa sólida e quando entra em movimento causa uma dor muito grande. Essa dor é conhecida como cólica renal e normalmente está associada a outros sintomas, como infecção urinária, dor lombar, abdominal, náuseas, vômitos, entre outros. Pode passar. Como que se adquire um cálculo? A nefrolitise ela é multifuncional, multifatorial, ou seja, ela é causada pela interação de fatores genéticos, que vão ser falados adiante, e ambientais, que são relacionados principalmente com a alimentação e pela falta do consumo de água. Ela se adquire normalmente por esses dois tipos, que é o excesso de oxalato de cálcio, que acomete 75% dos casos, e se dá pela ingesta exagerada de alimentos como espinafre, beterraba, amendoim, chocolate, e também o excesso do ácido úrico, que é o consumo demasiado da proteína animal. Tem alguns exemplos também de uma consequência de doenças, por exemplo, da glândula paratireoide. Quando ela tem alguma alteração, ela pode retirar cálcio dos ossos, jogar para a corrente sanguínea e o rim não dá conta de filtrar tudo isso. Então, agora, a nossa colega Mayla. Bom dia, dando continuidade ao trabalho, eu vou falar sobre os fatores de risco. Temos como fator de risco o histórico familiar, diabetes, obesidade, gota. Temos os hábitos alimentares, né, que é o excesso de sal, dieta rica em proteínas. Também temos as doenças renais e alguns medicamentos. Agora, falando sobre os genes envolvidos com a doença. Meu nome é Elaine e eu vou apresentar a parte genética da correlação do cálculo renal. Então, partindo das doenças nefróticas em geral, aqui nós trazemos alguns dados de um artigo publicado em 2020 na Revista Brasileira de Nefrologia sobre doenças renais hereditárias. Primeiro, nós trazemos a tabela com exemplo de doenças genéticas renais, a herança e os principais achados clínicos. Pode passar. Nesse próximo slide, mostra a tabela com exemplos de características clínicas da glomerulosclerose segmentária e focal, mostrando a herança genética, a proteína, o fenótipo apresentado e se há resistência à imunossupressão. A glomerulosclerose segmentária e focal ela é um grupo de síndromes com o mesmo padrão de lesão glomerular. Pode passar. Dentre essas está a doença renal policística autossômica dominante, que é a doença renal hereditária mais comum, e ela ocorre numa proporção de 1 para 700. E com 40% dos casos são de PKD1, que é a versão mais agressiva da doença. Essa é uma herança autossômica dominante, e é a proliferação das células tubulares e a secreção do líquido dessas que leva à formação de cistos. Pode passar. Além dessas, nós podemos destacar também a ligação com o cromossomo X, que ocorre na síndrome de Alport, relacionado ao gene COL4A5. Essa síndrome ela afeta diversos sistemas, dentre eles o renal. Pode passar. Essa doença, então, ela afeta os genes que codificam o colágeno tipo 4, que é o principal componente estrutural da membrana basal, o que leva à insuficiência renal progressiva. Pode passar. Então, mas o foco do nosso trabalho, ele é mais precisamente sobre os cálculos renais. Então, trazendo alguns dados de um artigo publicado agora em 2019 na Kidney International Reports sobre abordagem genética para a doença do cálculo renal, a gente trouxe, então, 4 genes que já se sabe que têm relação com o desenvolvimento da pedra nos rins, sendo que esses são localizados no cromossomo X e com 57% de herdabilidade para homens e 46% para mulheres. São o OCRL, o CLCN5, que podem causar cálculos de cálcio, e o PRPS e o HGPRT, que podem causar cálculos de ácido úrico. Pode passar. O gene OCRL codifica uma fosfatidilinositol localizada na rede trans-Golgi, que regula a polimerização da actina e a formação de junções firmes e aderentes no túbulo proximal,
Então, a sua mutação ela gera múltiplos defeitos de absorção. O CLCN5 codifica um canal de um cloreto controlado por voltagem nas células tubulares proximais. A mutação nesse gene prejudica a reabsorção da proteína, de proteínas do ultrafiltrado e leva principalmente à proteinúria e à hipercalciúria. Pode passar. O PRPS codifica uma fosforibosil pirofosfato sintase, que é necessária para uma síntese correta da purina e da pirimidina. A superatividade dessa enzima ela resulta numa produção excessiva de purinas, o que acarreta em níveis altos de ácido úrico no sangue e leva à gota. Pode passar. Por fim, a HGPRT codifica uma hipoxantina guanina fosforibosil transferase. As suas mutações levam ao acúmulo da hipoxantina e também de guanina, o que causa a superprodução de ácido úrico. Leva também a gota, a nefrolitíase. Pode passar. Aqui nós apresentamos outros genes que também estão associados à nefrolitíase. Porém, eles têm frequência variante e eles têm efeito aditivo na formação dos cálculos. Do lado, a gente está mostrando um desenho esquemático mostrando onde esses genes atuam e esses são genes que são autossômicos. Eles têm atuação variável, mas eles estão todos dentro do nefro. É isso. Muito bem. E agora falando, como que eu sei se eu estou com cálculo renal? Além de uma dor excrucitante que você pode sentir, tem alguns testes que podem ser feitos para a gente ver se você está com cálculo renal. O primeiro deles é um exame de sangue, que vai analisar a função renal a partir de alguns parâmetros, como o ácido úrico, o cálcio, a ureia e a creatinina. Tem também o teste de urina, que vai analisar a presença de substâncias que podem favorecer a formação de pedras, se existem micro-organismos causando infecções ou até se existe uma presença de pequenos pedaços de pedras. No próximo slide eu vou mostrar um exemplo. Tem também o ultrassom dos rins, que identifica a presença de pedras, porém, se essas pedras forem muito pequenas, não dá para ver no ultrassom. Por isso, é indicada uma tomografia computadorizada, que vai identificar pedras, mesmo em tamanho bastante reduzido. Aqui temos um exemplo de exame de urina, inclusive esse é o meu, e a gente pode ver aqui a questão dos cristais de oxalato de cálcio, em vez de estarem ausentes, eles estão como raros, então tem um pouco, e as hemácias estão muito acima, mostrando que tem alguma lesão ali, ou no rim, no ureter, na bexiga. E aqui temos também, olha só que cuticute, essa pedrinha ali, que bonitinha, no rim esquerdo. Essa também é a minha tomografia, só para mostrar para vocês como não é legal ter pedra. Em relação ao tratamento, tem o tratamento agudo, que é basicamente tratar os sintomas, a dor que a pedra está causando, normalmente com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, e também, mas não é muito recomendado o uso de opioides. Para facilitar a eliminação do cálculo, se utilizam alfa-bloqueadores e bloqueadores de canais de cálcio, que causam um relaxamento ureteral, para essa pedra poder ser expelida. Em alguns casos mais sérios, é necessária uma intervenção urológica, que aí se leva em consideração o tamanho do cálculo e a emergência ou urgência determinada por alguns outros fatores de agravo. Fica importante aqui salientar que caso você consiga pegar essa pedra, reter essa pedra, segurar, enfim, é interessante você analisar do que ela é feita, porque nisso, caso você não tenha um histórico familiar, você pode ver se há questão de alimentação, o que pode estar causando isso, ou, opa, é uma pedra aqui, e eu sei que a minha avó também tem, meu avô também tem, meus tios também têm, aí para o médico poder ver e analisar o que está causando essa pedra. Agora passo a palavra para minha colega. Então, algumas medidas podem ser adotadas no sentido de evitar a formação do cálculo renal. E uma delas muito importante consiste na hidratação adequada, que é, no caso, a ingestão de água. Sabemos que devemos tomar no mínimo 2 litros de água por dia.
A atividade física regular, ela também atua como um fator de prevenção. Outros métodos, né, de como prevenir tem a ver com a diminuição de sódio na alimentação. Pode passar, fazendo favor. Isso. A alta ingestão, né, de sódio pode aumentar a quantidade de cálcio na urina e elevar o desenvolvimento de pedras nos rins. A proteína animal também, o excesso, né, pode levar ao desenvolvimento de cálculos, e entre outros alimentos, como beterraba, chocolate, espinafre, chá, entre outros. Muito bem, aqui estão as referências que nós utilizamos para esse trabalho. Agradecemos a atenção de todos e um bom dia.